último versículo da Bíblia. Penúltimo versículo da Bíblia. Apocalipse 22, 19. A minha aqui vai até o 20. Ah, não, vai até o 21. É o antepenúltimo, então, amados. Tinha uma observação aqui no meio. Convido a igreja, então, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém? De novo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amada igreja, entendeu? Não ouvi muitos améns, mas acredito que entenderam ou ficam na dúvida. Tanto se fala e você tanto ouve esse pastor falar que o nome pode ser riscado do livro da vida. Ao passo que muitos dizem que Cristo morreu na cruz do Calvário para todos, que é o feriado do dia de hoje. Sim, ele morreu para todos. Mas existem colocações que nada mais justo do que fazer nesse dia, para nós que aqui estamos presentes, e aqueles que estão ouvindo esta pregação. Por exemplo, você tem certeza de que você é um salvo? Eu torno a perguntar. Você não precisa responder, você não é obrigado a responder. Se você quiser responder, você responde, mas eu tenho que fazer essa pergunta de novo para você. Você tem absoluta certeza que você é um salvo? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente acabou de ler que se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, se a gente não se acha salvo, alguma coisa nós vamos ter que fazer. Se nós temos dúvida em nosso coração, em nossos pensamentos, nós vamos estar colocados neste versículo. Porque eu quero fazer uma pequena colocação aqui dizendo que esse versículo, normalmente, quando se fala dele, ele está diretamente ligado e envolvido à nossa segurança eterna. Esse versículo ele está colocado diretamente quanto à nossa segurança eterna. Ou seja, se nós não tivermos certeza absoluta de que nós somos salvos, o nosso nome não vai estar lá não. Então volta aquela passagem que diz, leia lá, para que o vosso nome não seja apagado do livro da vida. Mas como que Deus vai apagar um nome que está escrito lá? Se, amados, as Escrituras deixam claro que um verdadeiro cristão é protegido por Deus. Nada mais justo que pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário hoje,
E todo mundo fala que tem que meditar, que tem que pensar, que tem que repensar. Então vamos direto ao assunto. Você, lá dentro do teu coraçãozinho, nos teus pensamentos, nos raciocínios e cálculos que você faz para a tua vida, quando você pensa no hoje, no amanhã e no porvir, lá na frente na eternidade, se você tem certeza que você está salvo. Porque aqui nós lemos um versículo onde ele fala claramente de alguém que altera a palavra de Deus, modifica ela. Isso quer dizer, alguém que fala contrário à palavra de Deus, alguém que interpreta errado a palavra de Deus, alguém que muda a palavra de Deus segundo a sua vontade e junto com ele leva mais gente ao erro. Bom, esses vão ter o seu nome cortado da árvore da vida e as promessas de Deus não vão acontecer para ele. Mas ao mesmo tempo, as Escrituras elas deixam claro que um verdadeiro cristão é protegido por Deus. Efésios 4:30 diz que o verdadeiro cristão ele é selado para o dia da redenção. O verdadeiro cristão, ele é selado por Deus, amado. É o selo do Espírito Santo que dá a certeza de que o verdadeiro cristão, ele é salvo. Então, se você quer saber se você é um verdadeiro cristão, você está selado. Tem que estar selado. O selo do Espírito Santo tem que fazer parte da tua vida. Você tem que sentir a presença de Deus na tua vida. Você tem que saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. Porque a mesma Escritura diz lá em João 6,39 que o Filho não perderá nenhum dos que o Pai deu. Em João 10, 28 e 29 diz, eu lhes dou a vida eterna e ela jamais perecerá. Ninguém as poderá resgatar da minha mão. Meu Pai, que é maior de todos, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai aqueles que Ele me dá. Você está entendendo? Veja bem, Bíblia Sagrada. Lemos um versículo, onde Deus é claro na sua colocação. Não entrará aquele que tiver a palavra de Deus modificada na sua vida. Aquele que coloca, aquele que acrescenta, aquele que tira. Isso inclui para muitas pessoas que pensam, eu obedeço o que eles ensinam, e se eles ensinarem errado, eles darão conta. Sim! Se eu te ensinar errado, eu vou dar conta do que eu estou pregando, mas você vai para o mesmo caminho errado que eu, se eu estiver te ensinando errado. E você não foi ler nas Escrituras o que é certo e o que é errado. O diabo, ele te dá a oportunidade de você pecar, mas ele não faz o pecado por você. Sai um glória aí? É, amado. Você tem todas as oportunidades para pecar ou não, mas não espera jogar a culpa no diabo pelo pecado que a gente pode vir cometer ou pode vir a praticar. Porque ele não é bobo. Quando chegar na presença de Deus, na hora de fazer a poda aqui, da árvore da vida, das promessas eternas, a gente vai chegar para Deus e o diabo me instigou. Opa, mas quem é que pecou? Vamos lá no velho, lá no comecinho da Bíblia lá. Quem é que mordeu aquela fruta? Foi o diabo ou foi Eva e Adão? É por aí que você começa a tirar as tuas temperaturas. Você acha mesmo que vai dar para culpar alguém? Eu tinha um pensamento antes de ser crente que chega a ser assim algo que eu tenho vergonha, mas eu tenho que falar às vezes porque a vergonha não faz parte. Lá na minha mais absoluta e gigantesca ignorância, eu pensava assim, se eu não souber
Veja bem, se eu não souber da verdade, eu me fizer de surdo e eu não escutar a palavra de Deus, eu estou livre porque ninguém pregou para mim. Eita, esse era o pastor de vocês, amado. Antes de ser convertido. Se eu não quero ouvir, porque se eu não ouvir, ninguém me falou, estou livre, culpa de quem não pregou para mim. Veja como a nossa natureza é absurdamente sem nada. Nós não podemos nos esconder atrás de coisas na presença de Deus, porque Ele tudo pode, Ele tudo vê. Muita gente diz que, por que Deus deixou Jesus Cristo morrer? Quem é que disse que Deus teve prazer na morte de Jesus? Mas ao mesmo tempo eu posso dizer que quando Jesus morreu, Deus teve prazer. Sim. Ele não teve prazer de ver o filho dele morrendo, mas ele teve prazer em ver o filho dele cumprindo a sua palavra. Nós nos lamentamos, nós murmuramos, nós choramos, nós criticamos, nós falamos de tudo. Mas espera. Onde fica Deus nisso tudo? Ele não tem prazer nessas coisas. A sua palavra nos fala. Agora, Ele tem prazer naquele que se liga com Ele. Porque nós lemos aqui, amado, eu lhes dou a vida eterna, amado. É promessa de Deus. Tito 3,5 diz, salvação é uma obra de Deus, não nossa. E é o seu poder que nos protege. Por que eu estou dando esses atalhos? Porque eu quero segurar isso aqui num espaço curtinho, mas eu sei que enquanto eu estou falando, a vossa mente gira. É o poder de Deus que nos salva. Quanto ser humano tem hoje adulterando a palavra de Deus, modificando ela e dizendo, eu sou o servo, ou eu sou a serva que faço e aconteço na face da terra. O seu nome será cortado da árvore da vida, é palavra de Deus. Quantas igrejas não dizem, só a minha igreja que presta? Sai da onde tu está e vem para a minha, porque lá não presta. Quantas igrejas, mas quantas e quantas, amados? Ao passo que a verdadeira igreja prega a palavra de Deus que diz, arrependei-vos do vosso mau caminho e se voltem para o caminho que leva a Deus, e o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Igreja tem só que pregar a palavra, porque quem transforma é o poder de Deus. E a transformação do ser humano não depende de mim, é obra de Deus transformar a tua vida. A pergunta é, você já pediu para Deus transformar a tua vida ou você está esperando vir um raio do céu? Amados, nós estamos vivendo os últimos tempos. E nós ainda estamos esperando os sinais. Nós queremos ver um paralítico andar, nós queremos ver o cego ver, nós queremos ver o surdo ouvir. Nós queremos ver tudo o que o povo queria ver, nós queremos ver o pessoal passar rede e ela vir cheia de peixe. O que é passar rede e ela vir cheia de peixe hoje? Nós queremos ver uma igreja grande e abastada de seres humanos, cheios de pessoas, aquelas igrejas gigantescas. Não estou falando mal delas, mas nós estamos esperando ver isso? Mas isso é aquelas pessoas que viviam com Jesus, queriam ver todo dia e não acreditavam nele. O segredo das coisas, Deus revela, sim, mas tem que partir de nós a vontade. Você acredita em Deus? Você quer que Deus faça a obra dele na tua vida? Você quer que Deus faça a obra dele no teu casamento? Você quer que Deus faça a obra dele na tua casa, nos teus filhos?
Você quer que Deus faça a obra dele no teu trabalho, nos teus negócios, na tua área financeira? Você quer que Deus te leve para a vida eterna? Você quer que Deus faça a obra dele por inteiro em você e ele derrame do seu Espírito Santo na tua vida? Peça para ele em nome de Jesus, gente. É só isso. Só. Pastor, estou cheio de dúvida. Olha o que eu contei de mim. Olha a infantilidade de como eu pensava, gente. Pastor, eu tenho esses pensamentos. Peça para Deus revelar a verdade para você. Você não pode ser enganado por homens. Você tem que ser dirigido por Deus. Mas uma coisa eu tenho que te alertar. Estar com Deus não quer dizer que você vai viver em berço esplêndido. Pelo contrário. Estar com Deus você vai viver fortes emoções. Estar com Deus você vai vivenciar aventuras tremendas. Estar com Deus você vai poder ter as tuas vestes gastas e rasgadas. Estar com Deus você pode ter o teu couro esfolado. Estar com Deus você pode ter todos os teus familiares contra a tua vida. Mas estar com Deus é ter a vitória garantida, gente. É por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que a gente saísse do mundo da escuridão e das trevas e a gente viesse para a luz e pudesse ver, há uma esperança verdadeira para aquele que crê. Essa é a minha esperança. Por isso que a salvação é uma obra de Deus e não dos homens. Senão, ao que se refere Apocalipse 22, 19? Veja bem o que é, o que está se referindo lá, o alterar, o tirar, o acrescentar, parar, que Deus vai fazer uma cortada bonita. Ó. Muito provavelmente, há pessoas que apenas professam ser cristãos e que supõem ter seus nomes escritos no livro da vida. Muitas seitas e teólogos liberais reivindicam o nome de Cristo para si, mas não nasceram de novo. Muitas seitas e muitos teólogos, gente que estuda e procura risco e rabisco para tudo quanto é lado, ficam procurando palavras novas na Bíblia. Eles só esqueceram de nascer de novo ainda. Porque o termo, o que é ser cristão? Seguidor de Cristo, sim. Mas o que te faz ser um seguidor de Cristo? O que Jesus Cristo disse? O que Jesus Cristo disse lá para o sacerdote? Tens que nascer de novo. Então, o termo definitivo para ser um cristão é nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, dentro da sua infantilidade, todo o conhecimento que ele tinha, ele também dentro da sua infantilidade olhou para Jesus e disse, mas como pode uma pessoa voltar da onde saiu e nascer de novo? Isso nós estamos falando agora de parte física, material, mas Jesus Cristo estava falando do espiritual. Porque se o teu espiritual estiver bom, o teu carnal vai estar também. Vai estar doente, vai pegar doença, todo mundo tem que morrer um dia, mas se o teu espiritual estiver bem, você suporta a enfermidade. Pessoas que se achavam crentes. Em João 15, Jesus se refere a elas como ramos que não permaneceram nele. Veja bem,
A pessoa vem, aceita Jesus Cristo, está com Jesus Cristo, daí a pouco não está mais com Jesus Cristo, ela está lá em outro lugar, mas depois não está mais lá, ela volta para cá, ela vai para lá, ela vai, ela vem. Jesus Cristo se refere a pessoas que se achavam crentes como pessoas, como ramos que não ficaram enxertados nele. Sabemos quem são essas pessoas? Sim. Você também sabe. Pelos seus frutos. Está escrito em Mateus 7, do 16 ao 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Segundo Pedro 2:22, ele também diz quem são os falsos mestres. E você também sabe. Falsos mestres são cães que retornam ao próprio vômito, e a porca lavada que voltou a sujar-se na lama. É as diferenças. Saiam glória? O ramo estéril, o cão e o porco são todos símbolos daqueles que professam ter salvação, mas que não podem confiar em mais nada que em sua própria justiça, pois não possuem a verdadeira justiça de Cristo que salva. Por isso que dizem que amam Jesus, dizem que são cristãos, dizem que fazem isso, dizem que fazem aquilo, dizem que se lavam, dizem que estão enxertados, dizem que só comem a comida de Deus, mas na primeira dificuldade, quebram o enxerto, comem a própria imundícia e voltam a se sujar no mundo do pecado onde estavam antes. Falsos crentes, falsos cristãos. Tem isso na igreja, pastor? Em todas. Em todas tem. E o que se faz com isso, pastor? Por que não toma providência? Porque a palavra de Deus diz: deixai o joio crescer junto com o trigo, para que ao tirar o joio vocês não arranquem o trigo que é bom. Deus faz a separação lá na frente. Cabe à igreja pregar e alertar, dizer: você tem certeza que você é salvo? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Então, aqueles que nasceram de novo, eles não adulteram a palavra de Deus de qualquer forma, eles não vão adulterar. Aqueles que verdadeiramente nascem de Deus, eles não vão adulterar a palavra de Deus ao seu bel prazer, eles não vão adulterar a palavra de Deus para esconder os seus pecados. Estamos falando de Apocalipse 22:19. Então, desta maneira pode ser visto. Qualquer um que mexer com esta mensagem crucial, vai descobrir que Deus não colocou o seu nome no livro da vida. Será negado o acesso à cidade santa e perderá qualquer expectativa de todas as coisas boas que ele promete aos seus santos neste livro. Ou seja, Senhor, eis-me aqui. Eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu preguei a tua palavra. Afaste-te, eu não te conheço, pois o teu nome não está escrito no livro da vida. Para ter o nome escrito no livro da vida, nós temos que nascer de novo. Sem nascer de novo é impossível ser salvo. Eu sei que os glórias são pouco, mas vamos embora. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo 3, verso 5, está
está escrito. O vencedor, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Há uma diferença agora entre ter o nome escrito no livro da vida, e achar que tem o nome escrito no livro da vida. Você não pode ficar achando, senão você vai estar em Apocalipse 22, 19. Eu quero te trazer para a palavra de Deus em Apocalipse 3, verso 5. O vencedor, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor é o cristão que verdadeiramente nasceu de novo. João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E o verso 5 diz, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. 1 João, capítulo 2, verso 13, todos os crentes são vencedores, por terem a vitória sobre o pecado e a incredulidade do mundo. O crente só é vencedor quando consegue vencer o pecado e a incredulidade do mundo, ou seja, está todo mundo na minha orelha, está todo mundo me fazendo ver colorido, mas eu estou aqui, eu estou dizendo, tudo isso não me leva para Deus. O que me leva para Deus é a palavra verdadeira e a fé que o próprio Deus colocou no meu coração. Ele me disse, todo mundo pode dizer para mim que não vai acontecer, mas Ele disse, para mim vai acontecer, e eu vou acreditar nele. Aí você se torna vencedor. O mundo diz não, mas Deus diz sim. Fica com Deus. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Não use bengalas desse mundo. Só Jesus, pela palavra dele, te dá força de vencer o pecado. O que é pecado, gente? Pecado é fazer as coisas ao contrário da vontade de Deus. Você já estava pensando em eu dizer isso, dizer aquilo? Gente, eu nem sei enumerar tanto pecado que tem ali. Tem pecado que a gente nem conhece. Então nós temos que resumir. Pecado, para mim, verdadeiro cristão, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Pronto. Simples assim. Apagarei o nome do livro. É uma promessa. Não é uma advertência, tá? Tem gente pensando aqui que é uma advertência. Coitadinho. É aquela de passar a mão no filhote, né? Mas coitadinho, eu vou só divertir. Isso aqui é promessa de Deus, gente. Ou a gente vence, ou a promessa de Deus vai ficar complicado. Ele não está só advertindo a gente, olha, não faça isso. Não, não, não. Ele está dizendo qual é a promessa dele. Não brinca com a palavra de Deus. Não fica pecando achando que Deus não está vendo. Não fica brincando dizendo, Deus não vê, ninguém vai saber lá na hora. E se não der tempo? Como é que tu vai te apresentar na presença de Deus? Você sai da igreja, Deus me livre. Perde a vida de alguma maneira aí fora, Deus me livre, está repreendido. Mas vai que acontece. Está salvo? Mas se alguém me der um tiro, quem me matou responde pelos meus pecados. Aonde está escrito isso na Bíblia? Se um dia você achar, traz para mim, porque eu não achei, tá? Não tem essa de eu matar o outro e eu vou pagar pelos pecados dele. Há heresias ensinadas nesse mundo. Misericórdia, gente. A promessa de Apocalipse 3:5 é direcionada aos crentes que estão seguros na sua salvação.
O contraste e o do 22:19 é o contraste, é direcionado aos incrédulos, aos quais, ao invés de direcionarem seus corações a Deus, tentam mudar a palavra de Deus para servir os seus propósitos. Então isso é o verdadeiro: eu apagarei o vosso nome do livro da vida. Eu acho que eu tenho o nome lá, mas ele não está lá. Você precisa ter certeza da salvação. Se tiver dúvidas, eu te convido a nascer de novo. Se você tem alguma dúvida, eu convido você a nascer de novo da água e do Espírito. O batismo nas águas é um só. Talvez você só tomou banho. Ou talvez você não tomou banho ainda. Porque o falso cristão, ele não desce as águas para confirmar o seu arrependimento, a sua nova aliança que Jesus Cristo fez para com Deus. Ele não quer confirmar o anel de noivado para com Cristo. Ele quer simplesmente descer as águas para se sentir seguro. Mas descer as águas não dá segurança para você, meu amado, e nem para mim. O que me dá segurança para mim é nascer de novo. Descer as águas é um ato público para confirmar perante a sociedade: eu sou cristão, batizado nas águas, e clamo pelo Espírito Santo para receber o selo na minha vida que vem de Deus. Isso é obra de Deus, não é obra de homens. Por isso, se você tem alguma dúvida ainda, que essa pregação tenha colocado um monte delas na tua cabeça e ao mesmo tempo te dê a sabedoria agora e você tenha a obra de Deus e você saiba pedir a Deus para te ajudar da maneira certa, em nome de Jesus, porque um dia eu gostaria de adentrar a glória lá no céu e encontrar você lá em nome de Cristo, porque o feriado de hoje é para comemorar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Não foi a derrota, não foi a tristeza, foi sofrimento, mas foi a alegria porque a palavra de Deus se cumpriu e as suas profecias estão vivas até hoje. Ou existe alguma outra história que vai para frente que nem essa? Ou existe um outro nome que dá salvação? Eu não conheço. Só Jesus Cristo de Nazaré dá salvação. Somente Ele, que ao terceiro dia foi ressuscitado por Deus. Mas isso é outra história. Amém?